Record. Então vamos lá. Parto prematuro é aquele nascimento que ocorre antes de 37 semanas, considerando o termo da gestação entre 37 e 42 semanas. Por que é tão importante isso daqui? Porque com a epidemia do número de cesarianas, né, principalmente as cesarianas agendadas, o número de partos prematuros que está acontecendo está sendo muito maior do que o esperado. Então isso aqui tem se tornado um importante problema de saúde pública, visto que os nenês estão nascendo antes de estarem prontos para nascerem. Os partos prematuros, olha só, eles são responsáveis por 5 a 10% do nascimento. Olha que número expressivo que é isso daqui. A cada 10 bebês, um nasce antes de estar pronto para nascer, né? Então, antes das 37 semanas. Olha que coisa. Então, quando a gente fala em parto prematuro, existem duas maneiras de nascer de parto prematuro. A primeira é quando a mulher entra em trabalho de parto e ela tem contrações. E a segunda é quando simplesmente sem contrações o colo se abre para o nenê poder passar. Tá? Então a gente vai falar dessas duas situações aí ao longo da aula. Então, olha só, dessas mulheres que entram em trabalho de parto, 50% elas entram em trabalho de parto espontaneamente. Então o nenê nasce porque ela teve alguma complicação, alguma alteração na gravidez que faz com que ela tenha as contrações e o colo dilate, e aí o bebê vai nascer. Lembra que na aula passada a gente falou que a ruptura prematura de membranas ela é responsável por 1/3 dos partos prematuros. Então, olha só, 30% dos casos acontecem porque a bolsa se rompeu. Né? E vamos lembrar aí das causas de que a bolsa se rompe. A maioria das vezes a gente nem sabe por que isso aconteceu. Mas quando a bolsa se rompe antes das 34 semanas, a gente faz o quê? Espera chegar em 34 e induz o parto, não é isso que a gente viu? Se eu estou induzindo com 34, o bebê é prematuro. Então, sempre que a bolsa rompe com menos de 34 semanas, o neném vai nascer prematuro, tá? E partos indicados significa o quê? Por algum motivo médico, algum motivo clínico, nós vamos antecipar esse nascimento, né? Ou induzindo o parto, ou fazendo cesariana, porque a diabetes está descompensada, porque a pressão está alta, ou porque a mulher tem alguma outra comorbidade que indique aí que eu preciso antecipar esse nascimento. Tudo bem? Quais são as pacientes? Então, agora nós vamos falar só sobre o trabalho de parto prematuro. Quais são as pacientes que têm mais risco de entrar em trabalho de parto? Porque não são todas, tá? Então, olha só, pacientes que têm infecção intrauterina. Então, corioaminomyelite, a corioaminomyelite, ela é um fator de risco para desencadear trabalho de parto prematuro. E é por isso que a gente vai fazer prevenção com alguns antibióticos em alguns casos, né? Principalmente os casos subclínicos, que a mulher não tem febre, não, mas quando faz a cultura você consegue identificar algumas bactérias aí. Gestações gemelares, são gestações em que há distensão maior do útero e, por reflexo, o útero vai querer contrair. Então, gestações gemelares são gestações que frequentemente não chegam ao termo e a mulher entra em trabalho de parto bem próximo ao termo, 35, 36 semanas. Polidrâmio também, por distensão do útero, tem muito líquido dentro do útero, a mulher entra em trabalho de parto antes do termo da gestação. Se ela fizer qualquer tipo de cirurgia abdominal na gestação, né, ou ela teve uma apendicite aguda, que é provavelmente o mais comum aí de acontecer durante a gestação, ou qualquer outra cirurgia de urgência, ou né, um ferimento de arma branca, um ferimento de arma de fogo, são bem mais raros, né? Qualquer cirurgia abdominal pode desencadear trabalho de parto prematuro. Hemorragias da segunda metade, a gente viu que se a mulher tiver um sangramento, tiver uma placenta prévia, né, existe a possibilidade desse neném nascer antes da hora, caso ela tenha, né, essa hemorragia antes do termo. E infecções geniturinárias, então infecção do trato urinário e principalmente, olha só, vaginose bacteriana. Então,
ambas as infecções podem levar à prematuridade. Muitos de vocês escreveram na prova, né, na questão da bacteriúria assintomática, que a gente precisa identificar as bacteriúrias assintomáticas para tratar, porque podem levar aí a um parto prematuro. Isso é verdade, né? Eu não tinha falado nas aulas anteriores, mas vocês estudaram muito e já sabem que isso aqui pode acontecer. E, por último, né, outras situações, tabagismo, mulheres com muito baixo peso, desnutridas, elas têm maior risco de trabalho de parto prematuro. Veja que não é porque ela tem gestação gemelar que ela vai entrar em trabalho de parto prematuro. Não é porque ela teve uma ITU ou uma vaginose que ela vai ter trabalho de parto prematuro. Vocês que são magrinhas, não é porque são magrinhas que vão ter trabalho de parto prematuro. A gente está comparando grupos e essas aqui são os que têm maiores fatores de risco. Tudo bem? Então, para nós, né, olha o que nós vamos fazer aqui durante a gravidez. Além daquelas pacientes que a gente já falou, que são as que têm vaginose bacteriana, as que têm rotura prematura de membranas, as que tiveram trabalho de parto prematuro na gestação anterior. Então, essas pacientes aí, poxa, elas têm muito maior chance de entrar em trabalho de parto prematuro novamente. Existe uma situação muito importante que chama colo curto. Então, as pacientes que têm o colo uterino mais curto, mais fino, elas são um grupo muito importante aqui nessa aula. O que a gente chama de colo curto? E, infelizmente, vocês vão encontrar variação entre os autores, mas, em geral, a maioria dos autores considera colo curto como um colo que tem menos de 2,5 centímetros entre o orifício interno e o orifício externo do colo. Lembra que o colo é um canal, então entre o orifício interno e o orifício externo do colo, se tiver menos do que 2,5 centímetros, a gente considera colo curto. Alguns autores consideram 2 centímetros, tá bom? Eu não vou cobrar esse valor de vocês dessa forma, né? E esse colo ele deve ser medido quando? Ele deve ser medido entre 20 e 24 semanas de rotina nas pacientes. Veja que entre 20 e 24 semanas a gente faz um ultrassom, que é o ultrassom morfológico. Então o médico do ultrassom vem, faz o ultrassom obstétrico morfológico pelo abdômen, claro, e aí ele passa o ultrassom, o transdutor endovaginal, só para fazer a medida do colo. Tudo bem? Então, esse colo curto, ele é um importantíssimo fator de risco para trabalho de parto prematuro. Isso é importante, vai cair na prova, na próxima. Então, quando eu falo em colo curto, olha só, se eu tiver o colo com mais do que 2,5 centímetros, eu considero colo normal. Se eu tiver o colo com menos de 2,5 centímetros, eu tenho que fazer prevenção de trabalho de parto prematuro. E olha qual é a medicação que previne as contrações. É uma medicação que é uma progesterona. Progesterona, o nome já diz, né? Progestação. Então, essa medicação, quando utilizada, ela vai prevenir contrações. Essa medicação é o Utrogestan. Utrogestan, tá? Geralmente se utiliza via vaginal, mas pode utilizar via oral também, tá? Eu devo ter comentado lá na aula de sangramento do começo da gravidez que para as ameaças de aborto, muitos médicos adoram prescrever progesterona, tá? E a princípio, naqueles casos lá, não tem evidência científica de que isso ajude em nada, né? As cólicas no começo da gravidez, a progesterona não segura a gravidez nos casos de abortamento, claro, porque as causas de abortamento a gente já viu. Mas nesses casos aqui, a progesterona diminui as contrações, tá? Ou evita de ter contrações para que a gravidez possa seguir até o final. Normalmente utiliza-se progesterona desde o ultrassom até 36 semanas, tá bom? Isso é importante.
Depois das 36 semanas, é claro, a gente não vai se preocupar muito aí e vai suspender a medicação para que a mulher possa entrar em trabalho de parto tranquilamente e tenha o seu bebê. Todas as mulheres que têm colo curto vão entrar em trabalho de parto imaturo? Não, tá? Isso aqui é um fator de risco e nós vamos utilizar a progesterona para prevenção. A progesterona não está tratando trabalho de parto prematuro. Essa mulher não entrou em trabalho de parto ainda. Não vamos confundir, tá bom? Todas as mulheres têm que medir esse colo entre 20 e 24 semanas aqui. Porém, existem grupos de mulheres que precisam começar a medir esse colo antes das 20 semanas. Qual é esse grupo de mulheres? É o grupo de mulheres que já teve parto prematuro na gestação anterior. Então, se a mulher tem história de parto prematuro na gestação anterior, ela vai começar a medir o colo com 14 ou com 16 semanas. Ou seja, ela começa a fazer esse rastreio para colo curto mais cedo, porque o bebê anterior dela já nasceu prematuro. Se o bebê anterior dela nasceu com menos de 28 semanas, ela começa o rastreio mais cedo ainda. Se o bebê nasceu com mais de 28 semanas, ela começa um pouquinho depois. E ela vai ficar repetindo esse ultrassom, desde as 14 ou das 16 até esse momento aqui, ó, que é o de 20 a 24. Então ela vai ficar repetindo esse ultrassom várias vezes para ver se o colo não encurta. E de quanto em quanto tempo ela repete o ultrassom? Depende da medida inicial do colo. Então, se lá com 14 semanas ela mediu o colo e o colo tem mais de 3 centímetros, ela pode repetir de 2 em 2 semanas. Se ela medir o colo e ele tiver entre 3 e 2,5, ela vai repetir essa medida semanalmente. E se em qualquer momento dessas repetições o colo tiver menos do que 2,5, a gente vai iniciar a progesterona, assim como aqui em cima. Isso aqui é um pouquinho mais complicado de entender. Então, quando iniciar as medidas e de quanto em quanto tempo repetir, tá bom? Chegou em 20 a 24 semanas ali no morfológico e o colo continua com mais de 2,5 centímetros, não precisa fazer prevenção, tá bom? Não precisa fazer a progesterona. Ah, mas o meu médico prescreveu progesterona porque ele achou melhor por precaução. Tudo bem, não tem problema, mas aqui a gente sempre está falando de indicação, né? Tem indicação? O que tem estudo? Tem estudo, prevenção de contrações com progesterona nos colos com menos de 2,5 centímetros. Tudo bem? Vamos lá, Giovana. O João Vitor acordou. Ó, as mulheres de rotina fazem entre 20 e 24 semanas a medida do colo, Giovana. Se ela teve, na gravidez anterior, um parto prematuro, então ela tem história de parto prematuro com menos de 28 semanas na gravidez anterior, ela vai começar a medir com 14 semanas. Aí ela mede com 14 semanas. O colo deu 3 centímetros e 2, 3,2 centímetros. Ela vai repetir com 16. Aí mediu de novo, deu 3,2. Aí ela vai medir com 18. Aí deu 2,8. Opa, encurtou um pouquinho. Tá entre 2,5 e 3. Aí ela vai medir com 19, com 20. Aí chegou no ultrassom morfológico. Continuou 28 milímetros, ou 2,8 centímetros. Vida normal. Tá bom? Ela chegou nessa data aqui e o colo continua com mais de 2,5. Vida normal. Ah, mas nas medidas lá com 18 semanas ela mediu e deu 2,2. Poxa, tá curto. Inicia a progesterona com 18 semanas e mantém essa progesterona das 18 semanas até as 36, tá bom? Então, iniciar com 14 ou com 16 essa medida depende se ela tem história de parto prematuro na gestação anterior.
De nada. Então, vamos lá. Existe um exame que chama teste da fibronectina fetal. É muito pouco utilizado, mas a fibronectina ela é uma proteína que está encontrada aí entre a membrana amniótica e o útero, na decídua. E nos casos em que a mulher está tendo contrações de treinamento, parto, né, ou em roturas só da membrana externa, que é o córion, né, não da bolsa amniótica, e isso extravasa no canal vaginal, essa proteína pode ser encontrada. Então, é feito um suave vaginal, tá bom? Coletado com um cotonetezinho e colocado aqui, parece um teste de gravidez, tá? O tubinho, tá? É agitado o tubinho, para ver se identifica essa proteína aí no canal vaginal. Veja que a identificação dessa proteína pode não significar nada. O que é importante desse teste? É a não identificação da proteína. Ou seja, o teste ele tem um valor preditivo negativo muito importante, visto que se você não encontrar, significa que a mulher não está próximo de entrar em trabalho de parto, que essas contrações que ela está tendo não são contrações de parto. Então a gente fica bem mais tranquilo quando o teste dá negativo, tá bom? A gente vai fazer esse teste em quem, então? De rotina que se faz? Não, a gente vai fazer esse teste nas pacientes que têm queixa de, olha, eu estou tendo muita contração, eu estou tendo bastante cólica, né? Ou então eu perdi líquido, mas a gente examinou e não viu esse líquido. Ou ela está tendo sangramento aí com 28, com 29 semanas. Poxa, esses são sinais de que a mulher está próxima de entrar em trabalho de parto. Então eu tenho que ter certeza se ela vai entrar em trabalho de parto ou não. E aí esse teste aí, ele serve justamente para nos tranquilizar. Se der negativo para a presença da fibronectina fetal no suave vaginal, a gente fica tranquilo e não precisa tomar nenhuma medida. Se der positivo, aí o resultado pode significar um monte de outras coisas e não serve tanto para a gente, para predição de trabalho de parto prematuro, tá bom? Então, o que nós vamos ter que fazer? Olha só, a paciente chegou para nós com queixa de contrações. Então, essa paciente ela não está no consultório, ela está no pronto-socorro. Isso é muito importante a gente diferenciar. Ela está procurando um pronto-socorro, né? Ou então ela é sua paciente particular, ela te ligou porque ela quer antecipar a consulta porque ela está com contrações, não é consulta de pré-natal de rotina. Primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer o diagnóstico de trabalho de parto prematuro. Veja que é diferente do diagnóstico de trabalho de parto. Porque o trabalho de parto, eu quero que a paciente tenha contrações regulares, eu quero que ela tenha um mínimo aí de 3 ou 4 centímetros de dilatação, né, para eu falar, você está em trabalho de parto. Aqui, a gente não quer esperar ela ter 4 centímetros de dilatação e ela ter contrações fortes e regulares. Eu preciso chegar nesse diagnóstico mais cedo. Então, veja que eu preciso ter contrações e alterações cervicais. Eu notei que o colo está um pouquinho dilatado, ou o colo está bem amolecido, ou o colo afinou. Eu não preciso ter muita dilatação para falar que essa mulher está em trabalho de parto prematuro. Então, muitas vezes a gente faz esse diagnóstico bem precoce, enquanto a mulher ainda não está em trabalho de parto franco. A gente diz o quê? Que ela está em suspeita de trabalho de parto. Tá? Então, a gente vai fazer esse diagnóstico o quanto antes. Sempre, sempre, sempre tem que fazer exame especular para descartar infecções genitais, principalmente as vaginoses bacterianas, cujo principal agente etiológico é a Gardnerella. Então, tem que fazer exame especular nessas pacientes. Vamos avaliar o bebê pela cardiotocografia. Tem que lembrar que a cardiotocografia se faz só depois de 28 semanas. E vamos solicitar um ultrassom para avaliar como é que está o líquido amniótico, para ver se o bebê está se movimentando. Nós temos que ver se esse bebê está bem. Tá? Então, todas as pacientes que eu fizer diagnóstico de trabalho de parto prematuro, a gente vai internar. Essa paciente não vai receber medicação e vai para casa. A gente vai internar porque a gente precisa fazer alguns procedimentos importantes aqui com ela. E o primeiro
procedimento importante, veja só, é a inibição das contrações, o que a gente chama de tocólise, tá bom? Então, nesse momento, a gente não está mais falando em prevenção de contrações com progesterona, a gente está falando em tratamento de trabalho de parto prematuro, tocólise. Então, a gente vai bloquear as contrações que já estão presentes. E quais são os principais agentes tocolíticos? Olha só, primeira opção é o nifedipino. Nifedipino é uma droga que é um bloqueador de canal de cálcio. Então, ele inibe o influxo de cálcio para dentro das células musculares, bloqueando as contrações. Eu coloquei aqui as doses, mais para vocês saberem que existe, como é que funciona. Existe uma dose de ataque. Então, a gente vai dar 4 comprimidos de 10 miligramas a cada 20 minutos. Deu 10 miligramas, daqui 20 dá mais 10, daqui 20 dá mais 10, daqui 20 dá mais 10. 40 miligramas. Ah, mas no hospital que eu fui, fiz estágio, eles dão 30 miligramas. Não tem problema, tá? Ah, no hospital eles dão 20 agora e 20 depois. Não tem problema, tá? Mas geralmente são 40 miligramas de dose de ataque. Passaram as contrações, a gente vai passar para a dose de manutenção, 20 miligramas de 8 em 8 horas. Então, se acabar o tempo, eu já agendei outra reunião para 8h30, tá bom? Não vou embora. Tem mais 10 minutos ainda. Então, passaram as contrações com o nifedipino, a gente mantém a dose de manutenção. Não passaram as contrações com o nifedipino, a gente vai para a segunda opção de medicação, que em alguns hospitais é a primeira opção, tá bom? Então, não é 100% aí para todo mundo igual. Segunda medicação, terbutalina, tá? Que é o Bricanil. Então, o Bricanil, que é a terbutalina, vai ser dado endovenoso agora. Olha só, a gente tentou a medicação via oral, se não melhorar, vamos para o Bricanil, tá? É feita essa diluição de 5 miligramas em 500 ml e a gente vai colocar em bomba de infusão contínua. E nesses casos aqui, a gente inicia com 60 ml hora e depois a gente vai aumentando, aumentando, aumentando até que as contrações cessem, tá bom? Nos hospitais aqui em Maringá, onde vocês forem fazer estágio, 99,9%, se não for 100% das vezes, vocês vão utilizar essa combinação, ou um ou outro. Tem médicos que preferem nifedipino, tem gente que prefere terbutalina. A maioria dos livros vai trazer nifedipino como primeira opção. Existem outras drogas? Existem outras drogas, né? Aqui só como exemplo, a Tosiban, que é um inibidor da ocitocina, indometacina, que é um inibidor de prostaglandinas, que são moléculas, são hormônios que estão envolvidas aí no desencadear do trabalho de parto, no trabalho de parto. Nunca vi utilizar, tá? Se eu precisasse utilizar, eu precisaria pesquisar a dose disso aqui, porque a gente não costuma utilizar, não. Apareceu um risco aqui, o que é esse risco? É muito importante, olha só, isso aqui vai cair na prova. Não inibir o trabalho de parto se a bolsa já tiver rompido. Lá na aula de ruptura prematura de membranas, a gente lembra que a mulher está lá quietinha, a bolsa rompeu. Se ela entrar em trabalho de parto, o nenê vai nascer, vocês lembram? Então, é um dos critérios para interrupção da gestação, caso ela esteja com ruptura prematura de membranas, entrar em trabalho de parto. Não se inibe. Aqui é a mesma coisa. Se eu entro em trabalho de parto e a bolsa rompe, não é para inibir. O nenê vai nascer independente da idade gestacional. Isso aqui vai aparecer na prova de vocês, tá bom? O que mais além da inibição que a gente vai fazer no internamento? Corticoterapia. Então, os corticoides, e os corticoides eles servem aqui para amadurecer o pulmão do bebê. Eles devem ser feitos em todas as gestantes com menos de 34 semanas. Veja, 34. Esse número é importante.
É o mesmo número que a gente utiliza para as pacientes com ruptura prematura de membranas. Então, com menos de 34, se a bolsa rompeu, corticoide. Aqui é a mesma coisa. Se a mulher entrar em trabalho de parto prematuro com menos de 34 semanas, a gente vai inibir e fazer corticoide. Como é que te acho? Então, é o mesmo corticoide lá da aula de ruptura prematura de membranas. A betametasona é a primeira opção, são 12 miligramas intramuscular. São 2 doses, se faz 12 miligramas agora e 12 miligramas depois. E o ideal é que se passem pelo menos 48 horas da primeira dose ou 24 horas da segunda dose, tá bom? Existe uma segunda opção também que eu já comentei com vocês, que é a dexametasona, nunca vi utilizar, geralmente não se faz aqui, né? Em Maringá, todo mundo faz betametasona, tá? Então, primeira opção, betametasona, que o nome comercial da droga é Celestone Soluspan, tá? Então, tem que fazer corticoide. Ah, e se a paciente chega com 7, 8 centímetros, o neném está quase nascendo? Não adianta fazer corticoide, gente. Corticoide é para aquelas pacientes que você bloqueou o trabalho de parto. Aquelas que chegam bem no comecinho, que você tem certeza que vai dar certo a inibição. O paciente chega com um trabalho de parto adiantado, avançado, na fase ativa, com mais de 6 centímetros, não adianta fazer corticoide, que esse neném vai nascer, tá bom? O que mais? Antibiótico. Para que serve o antibiótico aqui? Claro, se a paciente tiver com uma infecção do trato urinário ou com uma vaginose bacteriana, a gente vai usar o antibiótico para tratar esses casos, tá? Mas não tem antibiótico que trate o trabalho de parto em si, tá bom? A não ser que você faça o diagnóstico de coriomielite. Então, o antibiótico aqui ele vai servir para quê? Profilaxia de sepse neonatal pelo Streptococcus do grupo B. Então, nos casos de trabalho de parto prematuro, a gente vai fazer a prevenção de sepse neonatal. Ou penicilina cristalina ou ampicilina, não são os dois, tá bom? Primeira escolha é penicilina cristalina. Nos hospitais, geralmente está em falta essa nhaca e eles acabam utilizando ampicilina. Mas a primeira escolha é penicilina cristalina, dose de ataque e depois uma dose de manutenção de 4 em 4 horas, que é metade da dose de ataque. E essa droga vai ser mantida até o parto, até que o neném nasça, tá bom? E se eu conseguir inibir as contrações e a mulher não está mais em trabalho de parto, óbvio que não precisa dessa medicação. Essa medicação é para as pacientes que estão em trabalho de parto, tá bom? Se a paciente, por algum motivo, já fez a cultura, fez o exame do SUAB vaginal e deu negativo, não precisa dessa medicação, tá bom? Geralmente o SUAB, quando é solicitado, é feito entre 35 e 37 semanas. Então, a maioria das pacientes que chegam em trabalho de parto prematuro ainda não fez, tá? Mas o antibiótico vai servir só para isso daí. Olha lá, o antibiótico, se não houver inibição, claro, e a mulher for prosseguir no trabalho de parto, esse neném vai nascer, né? Se você conseguiu inibir, as contrações pararam, não precisa do antibiótico. Exames, como infecções podem ser a causa do trabalho de parto prematuro, todas as pacientes devem ser submetidas a um rastreio infeccioso mínimo, com pelo menos um hemograma com PCR e um parcial de urina. Lembrando que a gente já fez exame especular na admissão para ver se ela tinha vaginose, tá bom? Então, todas as pacientes aí vão fazer rastreio infeccioso, vão fazer ultrassom, vão fazer e vão ser internados para fazer inibição, corticoterapia e antibiótico se precisar, tá? Então, como que funciona essa inibição? Olha só, a gente vai manter a tocólise, que é a inibição das contrações, entre 12 e 24 horas, tá? Normalmente mantém-se 24 horas de medicação com dose de manutenção de nifedipino e a gente vai, depois das 24 horas, suspender
a medicação e vai observar a paciente sem a medicação. Não é para tirar a medicação e dar alta para ela de uma vez. A gente precisa ver se sem a medicação ela volta a ter contrações. E aí, se depois de mais 24 horas ela não tiver contrações, aí a gente vai pensar em dar alta e acompanhamento pré-natal. Ela já entrou em trabalho de parto prematuro nessa gravidez. O que a gente vai fazer? Progesterona para prevenir contrações. Agora ela está sem contrações, então eu vou prevenir mais contrações e que ela entre em trabalho de parto prematuro novamente. Vou manter a progesterona até 36 semanas. Se eu tirar a medicação e ela voltar a ter contrações, a gente faz o quê? Reinicia a tocólise desde o começo. E aí eu vou manter ela mais 24 horas e aí vira outro ciclo. Tudo bem? Isso aqui é importante para vocês saberem como é que funciona. Mantém 24 horas, suspende, mais 24 horas, alta com progesterona. A aula vai cair e a gente já volta para o final da aula. Não demora mais do que 20 minutos, eu acredito. Tá bom? Aguentem aí.